Bom, e hoje eu vou falar com vocês mais um capítulo deste livro, Jesus e Atualidade, que é uma psicografia do Divaldo e a autora é a Joana de Ângeles. E eu tenho trazido para vocês vários capítulos aqui em que Jesus fala a respeito dos nossos comportamentos. E hoje eu escolhi esse tema, Jesus e Amor, porque eu tenho sentido muito nesta vida, nas minhas experiências pessoais, especialmente nessa minha experiência no lar cristão e a minha experiência de espírita de mais de 40 anos, que tudo nesse mundo fica assim muito romantizado. Imagina o amor, né? O amor eu acho que é o mais romantizado de tudo. E a gente precisa desromantizar esse amor, sabe? Porque ele é a base da nossa vida. Neste capítulo, a Joana de Ângeles fala assim, que a vida de Jesus se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina. Jesus é o Cristo de Deus, é o Espírito mais puro que veio à Terra, não é? Conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Então, ele transmitia confiança, ele vivia serenamente, a despeito dos sofrimentos que ele teve. A gente não acha que Jesus passou aqui na Terra e tudo, amém, amém, tudo era bom, tudo era fácil para ele. Não foi fácil. Não foi fácil. Primeiramente, a gente pode imaginar o Cristo de Deus convivendo conosco. Porque aqueles discípulos, ou aqueles romanos, ou aqueles judeus, eles eram como nós, não é? Então, Jesus veio, quando ele teve a sua vida pública, ele conviveu com uma série de dificuldades dos conceitos vigentes. E ele superou todos aqueles conceitos, ele não abaixou a cabeça em momento nenhum, não foi fácil para ele, não é? Que ele foi testado de todas as maneiras, né? A gente acha que só quando ele estava lá no deserto, quando ele se retirou, que ele foi testado. Não, ele foi testado a todo instante. E a superação que se mostrou ali foi a superação do amor verdadeiro. Ele tinha consciência da missão dele aqui na Terra, do porquê ele tinha vindo. E por causa dessa consciência, ele conseguiu superar todos aqueles desafios. E aí, aqui a Joana de Ângeles, ela nos diz, ela compara a nossa vida com aquela vida, com a parábola do bom samaritano, com a história da Maria Madalena e com a parábola do filho pródigo. E eu, então, dessas parábolas que ela coloca aqui, eu escolhi falar um pouco com vocês sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Do filho bonzinho e do filho malzinho, né? O filho malzinho que ficou bonzinho, o filho bonzinho que ficou malzinho. Por quê? Porque a vida aqui na Terra, ela é desse jeito mesmo. Nós vamos vivendo, não é? Enquanto crianças, adolescentes, jovens, adultos, uma hora a gente é bonzinho, uma hora a gente é malzinho. Uma hora a gente quer porque quer uma coisa e uma hora a gente não quer aquela coisa, mas a gente quer. Como é esse nosso coração, gente, quando a gente fala em amor? Né? Como é esse nosso coração quando a gente fala em amor? Então hoje eu vejo que esse amor, ele está tão desgastado. Quando eu vejo essas crianças, os pais das crianças, eu amo você, eu amo você. Olha, é de arrepiar esse americanismo que nós agregamos aqui no Brasil. I love you, né? Então, a mamãe o dia todo não, várias vezes fala, mamãe te ama, viu? Papai te ama, viu? E viver esse amor, quando esse adolescente responder, quando esse adolescente não estudar, quando esse adulto não quiser trabalhar e ficar plantado ali dentro da sua casa, quando se desvairar e fazer coisas mil por aí, esses pais vão se lembrar do mamãe te ama, papai te ama. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Nós estamos estudando o livro
Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, e ali tem um capítulo especial que fala do poder da palavra. O poder da palavra. Olha o que a gente fala. Quando você emite, quando você fala, aquilo envolve e fica uma personalidade ali, fica sendo uma verdade. Então, quando eu disser eu te amo, tem que ser aquele eu te amo por inteiro, que não é só de gostosuras, que é também das atrapalhações, não é? Então, vamos falar aqui um pouquinho da parábola do filho pródigo, para depois a gente refletir um pouco sobre esses nossos comportamentos, para que a gente possa situar melhor esse nosso sentimento amoroso que habita o nosso coração, ou que a gente acha que habita o nosso coração, não é? Então, diz a parábola do filho pródigo que um senhor tinha uma bela fazenda e ele tinha 2 filhos e ele era muito próspero. E o filho mais velho era aquele filho que fazia tudo, ele levantava cedo, ele plantava, ele colhia, ele cuidava dos animais. E o filho mais jovem acordava tarde, andava com jeans rasgado, na moda, não queria saber de nada. Aquele filho que, ai meu Deus, pai, tá sol, pai, tá chuva, não, ai, cuidar dos animais, não é minha vibe, sabe? E aí esse filho jovem chegou pro pai e falou assim: ô pai, olha, não dá, viu? Não dá, não é meu estilo, eu quero conhecer outras coisas, eu quero ir pro mundo, mas, então eu vou te pedir, pega a minha parte da herança e me dê a minha parte da herança, que eu vou sair, eu vou conhecer o mundo. E o pai pegou tudo que ele tinha, dividiu aquela herança em 2 partes, deu a do filho jovem, olha filho, vai. E o outro filho permaneceu trabalhando, cuidando dos animais, a parte dele estava ali, né? E este filho jovem saiu pelo mundo. Gente, sabe aquele sentimento de liberdade, eu sou mais eu? E foi para o mundo com a bolsa cheia de dinheiro, né? Porque ele pegou toda a fortuna dele. E foi para o mundo e viveu tranquilamente, se esbaldou, como a gente diz, né? Gastou todo o dinheiro, comeu bem, conheceu um monte de mulheres, e foi para cá e foi para lá. E aí chegou uma hora em que aconteceu? O dinheiro acabou, porque o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acabou, ele tinha que sobreviver, ele tinha que fazer alguma coisa para ele se manter. Primeiro, ele não sabia fazer nada, né? Porque ele não sabia e não gostava, porque lá na casa do pai ele também não queria fazer nada. Mas ele teve que se submeter a fazer alguns serviços que ele não gostava. E chegou no momento que ele estava trabalhando numa pequena fazenda e ele não tinha nem o que comer. E aí ele viu que o dono dessa fazenda dava para ele comer uma comida tão terrível, tão ruim. Ele falou: meu Deus do céu, eu estou comendo isso lá na casa do meu pai. Essa comida era dada aos porcos. Olha que situação que eu cheguei, hein? Que situação, comendo esse negócio aí que os porcos é que comem. Bom, não tem jeito não, eu vou ter que voltar. E aí ele, depois de pensar muito, de refletir muito, ele falou: eu vou voltar. Morrendo de medo, gente. Morrendo de medo. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá, eu saí de lá cheio de dinheiro, cheio de sonhos, cheio de palavras. E agora eu vou voltar desse jeito, com essa roupa, com fome, imundo, descabelado e com o coração cheio de aprendizado. Mas está lá guardado lá dentro esse aprendizado. Não está à mostra. O que está à mostra é uma coisa feia. E aí ele assim, com muito medo, com muito receio, putz, como é que meu pai vai me receber? O que meu pai vai dizer? Mas ele foi. E eu acho esta passagem, a coisa dos evangelhos todos, para mim é a passagem mais linda que tem. Ele andando assim naquela estrada, a casa do pai lá. E aí o pai, quando viu aquele serzinho roto, maltrapilho,
chegando, o que o pai fez? O que a gente faria? A gente faria assim, batia o pezinho, haha, voltou, né, nego? Não é isso que a gente ia fazer? Eu te falei! Não, aquele pai, ele saiu da sua casa e foi de encontro ao filho, sorrindo e de braços abertos. Filho, você voltou? E o abraçou e o recebeu naquela alegria, naquele coração que saiu para fora e que envolveu essa criatura rota, essa criatura maltrapilha, essa criatura com fome. E o filho chorou, se prostrou de joelho e chorou, porque ele jamais acreditaria que o pai o receberia daquela maneira, porque ele tinha um conceito de que tudo tinha que ser certo, e agora eu vou chegar assim, como meu pai vai me receber? Ah, ele vai me esculachar. E não foi assim. Essa, gente, é a figura do amor. É a figura do amor. Recebeu aquele ser que estava sofrido, aquele ser que aprendeu uma dura lição. E não só fez isso, como foi para casa, chamou o filho mais velho e falou: olha aqui, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho, que estava morto, viveu. Aquele filho estava morto da realidade. Ele estava morto do que seria uma vivência ali em sua casa, com seu pai, com seu irmão. E agora ele viveu. Quer dizer, se ele teve a coragem de voltar desse jeito, é porque ele foi tocado. E se ele foi tocado, ele está vivo. Vamos fazer uma grande festa, vamos convidar todos os vizinhos, vamos matar uns bois, aí vamos fazer um churrasco daqueles. E aí, o filho mais velho não falou nada. Ele foi lá para o quarto dele e falou: pô, mas que negócio é esse? Não estou entendendo. Eu que estou aqui o tempo inteiro, e que fiz, e que acompanhei, e que plantei, e que colhi, e que dei alimento para os animais. Meu pai nunca fez uma festa para mim. Agora vem esse aí, depois de tudo que ele aprontou, e vai receber uma festa. Ele ficou muito chateado. Ele falou: não vou participar dessa história não. Que negócio é esse? E aí vem a análise da parábola, não é? Então veja, esse filho que pareceu que era aquele bonzinho, que ele estava ali, que ele fazia, que ele obedecia. Na verdade, ele era acomodado. Tudo estava a favor e ele ficava ali. Então, os estudiosos do Evangelho nos mostram que esse filho jovem, ele nos mostra a ação. Ele é um personagem ativo. Ele quis saber, ele quis conhecer. E a nós, que somos seres racionais, é dado isso. Nós temos que querer, temos que conhecer. Não há mal nenhum em você contradizer, em você ir contra aquilo que está. Mas vamos analisar. Quando você é contra uma situação, é sinal que aquilo está te incomodando de alguma maneira. Ou você pensa diferente, ou você se sente subjugado. Você não está aceitando. E aí, o que é preciso para organizar isto, gente? É o tal do diálogo. Olha a palavra. Aqui no Evangelho fala tanto disso, de como Jesus falava. Jesus não subia num púlpito e falava e pregava. Não, ele falava assim, ó. E é essa palavra que deve nortear a nossa vida. Como é isso? Nós estamos tão habituados a orientar pessoas que nos trazem problemas. Que problemas? Sofrimento do coração. E quando a gente fala: não, mas você precisa conversar com o outro. Ah, não dá para falar, não dá. Olha, o que eu mais ouço nas orientações é isso. Não dá para falar, não tem mais nada para falar. Não tem como falar. E aquele coração sangrando.
Como assim não tem como falar? Como é que nós vamos viver um relacionamento, seja ele qual for, sem a gente conversar? Sem a gente dizer para o outro o que a gente quer, como a gente sente. Eu tenho direito a querer tudo que eu quero. Tá certo, tá errado? Não sei. Cada um tem um sentimento, cada um tem uma necessidade. Aquilo que para mim é certo, para o outro pode ser inviável. Mas se para o outro é inviável, quantos passos nós poderíamos dar no mesmo caminho com essa divergência? Então nós vemos hoje um amor que é aquele amor que castra o outro, que frustra o outro. Que amor é esse? Nós vemos amor de pais para filhos, que são só regras. Quer dizer, eu acho que o amor de hoje de pais para filhos não são só regras, não. São abandono. O amor hoje de pai para filho, na maioria das vezes, é abandono. As crianças estão abandonadas. Porque o pai e a mãe têm que ganhar dinheiro, eles têm que trabalhar. E não é só para sustentar o filho, para alimentar o seu ego. Ele tem que ser um grande produtor, ele tem que ser um grande, tudo. E aquela criança está na televisão e no celular. E lá na escola, né? E os coitados professores que aguentam essa bucha aí, como dizem, né? Eu entendo bem disso, porque eu trabalhei muito em escola, sabe? As professoras, elas ficam de saia justa para poder coordenar aquele coraçãozinho ali que está abandonado. Coração de criança, coração de adolescente, coração de jovem. É uma realidade hoje. Esses corações estão abandonados, porque esses corações não falam. Eles não falam o que eles estão sentindo realmente. Eles não... Imagina, no meu tempo de adolescente, de jovem, a gente não podia discordar. Não podia, era sim senhor e sim senhor. Mas hoje, tudo mudou. Hoje o jovem pode discordar. Mas que respaldo eles têm para essa discordância? Esse pai ouve, essa mãe ouve essa discordância desse jovem? Então esse coraçãozinho, ele vai ficando entulhado de sabores. E aí, quando vai para droga, ou quando vai lá para os bailinhos e bebe não sei o que, o pai fala, não sei o que acontece com essa criança, porque para o pai é sempre criança. Eu dou tudo para ele tem tudo. Tem a melhor escola, tem o melhor clube, tem o melhor amigo, tem a melhor festa. Mas como foi entrar nessa droga? Como foi beber dessa maneira? Foi se anestesiar porque não se sentiu ouvido. E aí, a culpa é dos pais? A culpa é do jovem? De quem é a culpa? Meio a meio, né? Porque muitas vezes, quando esse jovem está meio amuado, a mãe está muito ocupada para ir lá perguntar o que está acontecendo, para ouvi-lo, para cutucar aquele coração. Gente, o coração do jovem precisa ser cutucado, senão ele não fala. Ele não fala. Sabe, ele não fala. Eu vinha conversando agora há pouco com uma adolescente, que ela reclamou para mim. Eu perguntei assim, quanto tempo você pode ficar no celular? Ela disse 1h20. Eu falei, mas há um tempo atrás você me disse que era 2 horas. Ela falou, mas a mamãe cortou. Ela disse que ia ter prova e que durante o período de prova eu só ia ter o celular 1h20. Mas as provas não acabaram? Porque eu sei que daqui a pouco vai ter outras provas. Ela disse, não, isso faz 1 ano. Aí eu disse assim, mas você não reclamou? Ela só falou assim, Eu falei, não, meu bem, olha, você precisa fazer assim. Fala para a mamãe, mamãe, tudo bem, mas agora a prova já passou. Eu quero as minhas 2 horas de volta. Foi só assim, Eu falei, olha, se não dá para falar com a mamãe, fala com o papai.
mas isso eu tenho que tratar com a minha mãe. Eu falei, não, mas é o pai e a mãe que vão resolver. Aí eu disse para ela assim, quando a gente tem que resolver uma coisa e que não dá para falar assim diretamente, a gente usa um caminho, a gente usa um amigo, então pede para sua amiga, para sua avó, para o seu avô, falar, interferir nessa história, para que você tenha de novo as suas 2 horas de celular por dia. Eu achei o máximo, 2 horas de celular, achei ótimo. Eu falei, você queria mais que 2 horas? Aí eu queria. Eu falei, então, mas eu sinto muito dizer se seus pais estão certos, porque 2 horas está suficiente. Se não, ao invés de ler o livro que você lê, de fazer o crochê que você faz crochê, de fazer o crochê que você faz, você ia ficar lá no TikTok. E no fim do dia, o que esse TikTok deu para o seu coração, para sua alma? Nada. Você deu umas risadinhas só. Mas passou. Amanhã tem outras risadinhas do TikTok. Então, veja bem, gente, nós temos... Esse evangelho de hoje nos convida a refletir no nosso sentimento, como é que a gente está sentindo. Não adianta você amar, e aquele amor te faz sofrer, sabe? Não adianta isso. Será que é bom um amor que te faz sofrer? Que isso? Agora, a culpa é só do outro que está te fazendo sofrer? Não, a culpa é sua também. Por quê? Porque você está se submetendo àquela condição, àquela situação. Então, veja bem, a doutrina nos convida a raciocinar, a estudar. Gente, nós temos que estudar filosofia, porque a filosofia nos ajuda a pensar. Olha, como é isso? E hoje nós temos todos os canais abertos para o nosso aprendizado. A gente tem tudo nesta internet. Você tem curso de tudo. E como nós acreditamos piamente que as religiões nos ajudam a nos entender enquanto espíritos encarnados. Então veja, a doutrina espírita, ela coloca isso pra gente. Você não está aqui nesse momentinho. Você está aqui para cumprir um pedaço de uma caminhada que se chama eternidade. E nesse momento, procure se entender da melhor forma possível. Sabe? Você pode se entender se recolhendo, meditando, sentindo verdadeiramente, conhecendo verdadeiramente o que você está sentindo. E está estranho, você não entende? Vai lá na sua religião, vai conversar com alguém, vai com o seu vizinho, vai no psicólogo, utilize de todos os meios para que este amor possa realmente existir dentro do seu coração e te dar essa serenidade que Jesus fala aqui. Todas aquelas dificuldades que Jesus passou enquanto encarnado aqui na Terra, ele viveu com serenidade. Ele viveu com serenidade quando ele foi posto à prova pelos judeus. Ele viveu com serenidade quando ele estava no deserto e foi agredido assintosamente por aquela condição que se diz que foi o demônio, que não é nada daquilo, isso é simbólico, a gente sabe, né? Ele se sentiu agredido quando ele estava na cruz, em todos os momentos. E teve até um momento que ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, nós também podemos chorar as nossas pitangas, gente. Nós também podemos dizer, nossa, não aguento mais, olha, não dá. Sabe? Ninguém tem que ser herói de não, tudo bem, vou enfrentar isso. A gente se arrebenta quando a gente não coloca o que a gente está sentindo. Passa os teus sentimentos numa peneira, veja o que sobra. O teu sentimento tem que te fazer feliz. Não é feliz de oba-oba, não, é feliz de serenidade. Porque muitas vezes nós encontramos situações, vivemos situações que são difíceis para nós e que nos causariam muita angústia. Mas, ao invés da angústia, a gente procura entender e especialmente saber que este que está me trazendo essa situação, que poderia me deixar angustiada, ele tem uma liberdade de viver a vida dele. Eu não posso viver uma vida sofrendo as dores que o meu filho tem que sofrer
ou deve sofrer, não é tem que sofrer, deve sofrer pelas atitudes dele. Eu não posso, eu tenho que sofrer as minhas dores. E nós vemos então uma situação assim, de pais que sofrem muito pela situação dos filhos, filhos que sofrem pela situação dos pais, o homem que sofre porque não se sente correspondido pela mulher que ele elegeu como o amor da vida dele e vice-versa, não é? Quantos crimes passionais nós conhecemos? A gente vê aí, quantos crimes passionais? E por que isso? Espera aí, como eu estou amando e eu sofro por isso? O amor é um sentimento de serenidade, de plenitude. Quando eu estou amando, eu tenho que estar nas nuvens, né? Não tem aquela coisa linda? Eu tenho que estar nas nuvens. Se eu amo, se eu falo que eu amo e não estou nas nuvens, alguma coisa está errada. Sabendo que as nuvens, às vezes ficam cinza. Às vezes ficam cinza. As nuvens, quando ficam cinza, mostram para nós, esse negócio aqui, eu não tô gostando desse negócio, não. Eu não estou aceitando isso. E aí, qual é o próximo passo? Avaliar, analisar. Bom, o que eu posso aprender com essa nuvem cinza? Será que eu posso aprender alguma coisa com isso? Será que os meus dias de sol suportam essa nuvem cinza desse momento? Será que eu posso aprender alguma coisa com isso e manter este amor? Agora, quando num amor as nuvens são só cinzas e trazem trovoadas e trazem raios, está na hora da gente buscar outra nuvem. Depois de muito refletir, depois de buscar ajuda, está na hora de eu vou agora pegar esse caminho aqui, deixa eu ver quem eu vou encontrar nesse caminho aqui, para que eu possa respirar. Ninguém em sã consciência tem que viver uma vida, gente, assolado por um sentimento negativo, que só te bota para baixo, que inviabiliza a sua condição de filho de Deus. Porque como nós, filhos de Deus, vamos viver atrapalhados, tristes, sobrecarregados? Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a sobrecarga mais pesada é essa sobrecarga de um sentimento que eu não entendo, de um sentimento que eu fico carregando como um peso nas minhas costas. Então vamos refletir um pouco sobre isso hoje. Eu convido vocês a refletirem sobre isso. Como é que está esse meu amor? Sabe? Faça uma relação das pessoas que você ama, como pai, como filho, como marido, esposa, como amigo. Eu preciso carregar isso? É uma escolha. Às vezes são situações difíceis, mas a gente fala, não, eu quero permanecer. Bom, então se você quer permanecer, tá aí o pai do filho pródigo que vem nos ensinar. Deixa aí, deixa fazer, deixa acontecer. Você já falou? Você já deu sua visão? Vou te dar a visão, hein? Agora a gente fala assim, vou te dar uma visão, hein? Você já deu a visão? Você já falou? Tá, então deixa. Vai, mas esteja com os braços abertos para receber, para carregar, se ele voltar estropiado. E se ele não voltar estropiado, se ele estiver na glória, aprenda. É muito importante isso. Nossa, gente, tem um outro jeito de ser feliz que eu não conhecia. Porque nós somos tão poderosos, gente, pseudo-poderosos, que a gente acha que o jeito de ser feliz é só o nosso. É só o nosso, não é? Por isso que eu acredito muito que o que mais desenvolve a nossa condição de amar é sermos pais. Gente, ser pai é difícil, hein? Pelo amor, né?
A sua florzinha, é. Ah, você trouxe a Eleonora para o Evangelho, eu trouxe. Então, ser pai e mãe é o maior exercício de amor. Porque o neguinho vai lá e faz. E você vai. E você fala, e você fala. E aí ele vai e faz. E você tá ali, não, olha, eu estou aqui. E ele vai e faz. E ele se afunda cada vez mais. E você, eu estou aqui. É o exercício do amor, sendo pai e mãe. E aquele amor que mais ilude a cada um de nós é a paixão. Ai, que delícia que é estar apaixonado, né? Mas estando apaixonado, muitas vezes... Ainda bem que tem um período de estar apaixonado, que está tudo legal. Aí você vive, você curte, você faz... Aí a nuvem começa a ficar cinzenta. Aí você fala, chuvas e trovoadas virão aí. E aí, se você tem guarda-chuva, fique. Se você não tem guarda-chuva, vai embora. É isso que tem que fazer, né? Para se preservar. É preciso conhecer este coração. Gente, que tarefa dura que é conhecer o nosso coração. Esse coração que se encanta por nada e se desencanta daqui a pouco. Né? Não é assim que a gente ama? Nossa, a gente se encanta. Gente, estar apaixonado é uma coisa maravilhosa. E aí, quando as nuvenzinhas começam a aparecer, você começa... E aí... Se a gente se conhece, se a gente está disposto a conhecer o outro, se a gente está disposto a conviver com o outro que é diferente, que é do jeito dele, a gente vai junto. Senão, eu fico pulando a vida inteira, sabe? Eu acho interessante pessoas que não têm amizades de longa data, porque nada serve. Ah, esse tem esse defeito, aquele tem... Sabe? E uma amizade é tão gostosa, não é? Os amigos são uma bênção para o nosso coração. E nem sempre os amigos estão lá dentro da nossa casa, eles estão fora. Mas eu falo que os amigos são um refresco que Deus nos dá, para que muitas vezes a gente possa entrar nessa nuvem cinza, com guarda-chuva, sem guarda-chuva, de todas as maneiras, e conviver. Então eu convido vocês, se quiserem ler, nós temos aqui na casa esse livro. Esse é o capítulo 4, Jesus e Amor. E ler no Evangelho segundo o Espiritismo a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano também, a história de Maria de Madalena, que nos mostra como Jesus superou todas as suas dificuldades aqui, vivendo na Terra, através do entendimento. Sempre entendendo o outro, não querendo resolver um problema à sua moda e não impondo conceito nenhum, mas falando serenamente o que ele sentia. E o que ele sentia, gente, é do coração de Deus, porque é o espírito mais puro que já veio à Terra. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje. A presença de vocês enche o nosso coração de alegria, porque é um momento que a gente tem para refletir, um momento que a gente tem para orar, para se amar, para nos fortalecermos, para enfrentar esse mundão aí de fora, porque não é só calor que tem não, calor é o de menos, hein? As brasas que existem aí nessas consciências pesadas, esses atos com que a gente convive, né? Nesse nosso Brasil, desta maneira... Mas tão bom, né? Porque aqui só tem essas coisas ruins aí de Brasília, mas tem tanta coisa boa. Agora tem calor também. Porque quando a gente vê o resto do mundo, tudo que está acontecendo no mundo, nós temos que louvar a Deus por vivermos neste país abençoado. Nesse país onde cada um de nós, com Jesus no coração, a gente pode ir abrindo caminhos para vivermos seguros e em paz. A nossa segurança é a paz. Essa é a nossa segurança. Eu tive uma experiência interessante, eu vou contar para vocês rapidinho.
Eu tinha que contar um caso, né, Carmen? Senão não dá. Eu sou a mineira que conta causo. Na sexta-feira passada, quando teve aqueles 10 minutos de vendaval, eu estava no mercado, estava saindo do mercado e vi aquilo na rua, todo mundo correndo, uma coisa assim. Eu falei, nossa, Jesus, o que está acontecendo? Aí a minha vizinha ligou e falou, aí meu filho ligou, mãe, onde que você está? Estou preocupado, olha o vento, não sei o quê. Ai, que bom, que refrigério pro coração, alguém se lembrou de se preocupar com a gente, que bom. E a minha vizinha me ligou e falou assim, Irani, onde que você está? As telhas da sua casa estão voando. Eu falei, Jesus do céu. Eu falei, nossa, aí, o que eu posso fazer? Eu já estou saindo daqui. E dali, aí do mercado... Você riu, Zéza, por quê? Vai pular no telhado? Não, ela disse assim, as telhas da sua casa estão voando. E estão indo por cima do telhado dela, né? Acho que a preocupação dela era essa, não sei. Mas ela estava preocupando. E eu fiquei imaginando, gente, como assim meu telhado está voando? E passou assim um filme na minha cabeça, quando a gente vê aqueles ventos lá do sul, que leva tudo. Eu falei, não, eu já estou indo. E no caminho, é coisa de 7 minutos do mercado na minha casa, eu já me imaginava, eu estou entrando em casa, minha sala está alagada, a minha cozinha está toda destrambelhada. Abri a porta devagar, tudo em paz, tudo em paz. Graças a Deus. Aí eu subi e vi, e na verdade eram as telhas que cobrem a caixa d'água, que voaram realmente, né? Porque era uma telha de Eternite, mas é muito acima. E aí eu fiquei imaginando, aquilo foi uma lição tão grande para mim, de assim, quando você vê na televisão aquelas coisas terríveis que a gente vê, a água subindo até o telhado de uma casa, você fala, nossa, coitados, né? Mas você não sente lá no seu coração. É uma visão que você está tendo, sabe que é uma dificuldade. E aí eu falei, nossa, mas por tão pouco, eu já achei que o mundo tinha acabado, que a minha casa estava alagada. Então, a dor dessas pessoas, sabe, gente, é só quando a gente se coloca no lugar do outro mesmo, de verdade. Porque essa coisa de empatia, de você se colocar no lugar do outro, ela é uma realidade. Mas você não consegue sentir a dor do outro se você não passar igual. Mesmo que você passe igual, você tem as suas realidades internas, não é? Então, louvemos a Deus que nós estamos numa terra em que poucas coisas dessas acontecem. Porque quando a gente vê isso que está acontecendo lá na faixa de Gaza e por lá, a gente fala, meu Deus do céu, né? Então vamos orar para permanecermos assim e para que haja um suporte espiritual lá. E nada acontece por acaso, nós sabemos, né? Evidenciando tudo aquilo que está dentro dos nossos corações, para que Jesus possa trazer para cada um de nós a serenidade que o nosso coração necessita. Traz, Jesus, um melhor entendimento para este meu coração. Porque, Senhor, eu não sei o que acontece comigo, mas as pessoas não são como eu queria que fossem. E eu quero amá-las. Mas às vezes, Jesus, é tão difícil conviver com esse sentimento de amor e sofrimento. Eu quero, Jesus, um amor leve, suave, um amor que me traga sorriso aos lábios, um amor que me faça dormir em paz. Amado Mestre, me auxilia, eu te peço, para que eu possa destravar os meus medos
e conseguir conversar com o outro. Tudo aquilo que a minha cabeça fica falando, mas que os meus lábios não conseguem pronunciar. Limpa, Jesus, essa guerra mental que eu travo dentro da minha cabeça, de falas e falas e falas ao léu, porque eu não falo para o outro. Apazigua, Senhor, os meus desejos, porque eu sei, Jesus, que o outro é o outro, e eu fico querendo que o outro seja como eu quero. Então, Mestre, eu te peço que me ensine a entender melhor esta vida, estes acontecimentos, para que eu possa me direcionar para a eternidade, caminhando no aqui e agora, com passos mais firmes, porém serenos, na conquista do meu bem-estar. Que eu possa, Jesus, fazer escolhas que me permitam o prazer da vida, com a generosidade dentro do meu coração, recebendo, doando, partilhando afetos, conhecimentos, momentos, que eu possa, Jesus, com a tua ajuda, desfrutar de todos os prazeres permissíveis a um espírito encarnado, e que estes prazeres me tragam alegria e conforto, que nesses prazeres eu me recarregue, Jesus, em bondade e amor, para fazer o bem, para o entendimento de tudo aquilo que acontecer na minha vida, para que a paz se faça dentro do meu coração. E ainda te peço, Jesus, que me fortaleça de coragem, para que quando as nuvens escuras cobrirem a alegria dos meus olhos, que eu possa pedir ajuda, que eu possa, Jesus, confiar a Ti os meus desencantos e desencontros. E se eu não conseguir ouvir a Tua resposta, Jesus, coloque em meu caminho alguém que me ouça e que possa ajustar as minhas ideias, que possa me ajudar a equacionar os meus sentimentos, para que eu possa me entender, me refazer e seguir adiante. Eu sei, Jesus, que esta vida é cheia de maravilhas e de problemas. Me faz, Jesus, ver maravilhas nos problemas. Me faz, Jesus, curtir as maravilhas, que sejam momentâneas ou que sejam longevas, mas que eu possa viver confortavelmente aqui na terra, para que o meu coração se abra em alegria e amor, para que eu tenha os braços estendidos a oferecer abraços
afetos. Eu quero amar, Jesus. Eu quero levar o meu amor, doando-me materialmente, espiritualmente. Eu quero, Jesus, doar os meus ouvidos para acolher aquele que quer contar das suas dores. Eu quero doar as minhas palavras, Jesus, para acalmar os ânimos agitados. Eu quero doar, Senhor, o meu entendimento para esclarecer, para auxiliar no entendimento. Eu quero doar, Jesus, as minhas mãos no trabalho. Eu quero doar a minha vida, Jesus, na busca de uma realidade que irá me tornar um espírito sereno, confiante no caminho do bem. Sê comigo, Senhor, em cada passo, em cada palavra, em cada dia, por todos os dias que eu estiver por aqui e naqueles outros, quando eu me for e viver outras realidades. Mas te peço, Senhor, a companhia permanente para que eu esteja seguro, para que eu esteja confiante, para que eu sinta o amor de Deus em meu caminho. Graças, Senhor Jesus.